Ficou. Boa noite a todos e todas. Estamos hoje aqui na nossa 17ª palestra. E hoje nós temos a Procuradora do Trabalho, a doutora Cíntia Maria Simões, que está cedendo um tempo da sua vida, da sua atividade profissional, para compartilhar conosco a sua experiência profissional, o seu conhecimento, para serem repassados aos nossos graduandos que, num futuro próximo, estarão no mercado de trabalho. Dou as boas-vindas a todos, especialmente a doutora Cíntia, por ceder esse seu horário e agradecer de antemão a sua presença. E ato contínuo, eu passo para a Beatriz e Mariana, que vão fazer as apresentações. Meninas, vamos lá. Boa noite a todos, dou as boas-vindas a todos que estão presentes. Agradeço mais uma vez a presença da Cíntia, que cedeu o tempo dela para a gente, e dos professores também que proporcionaram esse evento. Meu nome é Mariana, sou aluna de Direito da UF Macaé, estou no 8º período, e junto com a Bia darei prosseguimento à mediação com os professores. Bom, iniciando a apresentação dos presentes, o professor Davi Augusto, ele é professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências Sociais da Sociedade de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, também é doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é coordenador da monitoria do Departamento de Direito de Macaé, também é cadastrado no CNPq como líder de pesquisa e também isso. Vou passar a palavra agora para a Bia. Olá, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui no nosso último encontro do nosso projeto, né? A gente teve vários encontros esse ano. Esse é o que fecha o ano de 2022 e é uma enorme alegria estar com todos vocês aqui. E hoje a gente tem a nossa palestrante, que é a Procuradora do Trabalho, né? A Cíntia Maria Simões, e ela é Procuradora Regional do Trabalho, né? Do MPT-RJ. Ela é integrante do Núcleo do Meio Ambiente de Trabalho, representante nacional da Secretaria de Gestão Socioambiental do MPT, e integrante do Grupo de Trabalho GT dos Povos Originários, Comunidades Tradicionais Quilombolas, de Terreiro, Ribeirinhas e Periféricas, né? Então, eu gostaria de dizer que de todos os nossos encontros que a gente teve até então, é um enorme prazer fazer parte desse trabalho, desse projeto de extensão. E eu gostaria de passar a palavra agora para a Cíntia, né, que vai passar um pouco a respeito da Procuradoria do Trabalho para a gente e fazer todas as pautas, enfim. É um enorme prazer para a gente ter ela aqui com a gente. Muito obrigada por todos que estão escutando a gente. E é isso. Pode ficar à vontade, Cíntia. Então, boa noite a todas e todas. Eu queria agradecer imensamente ao meu amigo Calegari, ao professor Davi, pela gentileza do convite, e que muito me honrou, porque eu fico muito feliz de quando uma universidade, faculdade de Direito, faz com que os alunos conheçam o Ministério Público do Trabalho, porque, na verdade, o que a gente faz, assim, existe um levantamento de que pouco se conhece o que é o Ministério Público do Trabalho, o que ele faz, o que ele pode atuar, em que áreas. E eu achei esse momento muito oportuno e que me traz muita felicidade. Eu queria agradecer também a gentileza da Mariana e da Beatriz, pelas palavras gentis, e a Mariana por ter se predisposto a passar a minha apresentação. Na verdade, é uma apresentação que eu fiz meramente só para me dar um apoio, mas, na verdade, eu vou falando. A Mariana também me trouxe alguns pontos importantes que deverão ser abordados e que eu gostaria de trazer também, que eu achei de muita riqueza, que foi pensado pelo Calegari, doutor Davi, professor Davi também. Então, é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Ministério Público do Trabalho nesse cenário brasileiro, quem somos nós, para que a gente fique conhecido e, na verdade,
Meu grande sonho é que todos vocês possam desejar ir para o Ministério Público do Trabalho, sabe? Porque eu sou muito feliz naquilo que eu faço, me engrandece muito como ser humano, sabe? Eu poder entender e conhecer a realidade do trabalhador e da trabalhadora e poder ajudar um pouquinho, não sozinha, mas sempre em grupo e com várias pessoas, tá bom? Então, assim, o Ministério, esse aqui é o Ministério Público da União, né? Enfim, pode passar, Mariana, por favor. Então, o Ministério Público da União, ele tem como chefe o Procurador-Geral da República e ele tem 4 ramos: Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, do qual eu faço parte, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Então, eu faço parte do Ministério Público do Trabalho e, como o próprio nome diz, toda a atuação é voltada para o trabalhador e para a trabalhadora, os direitos sociais deles, tá bom? Pode passar, por favor. Então, esse daqui é o nosso logo do Ministério Público do Trabalho, que, então, é um dos ramos do Ministério Público da União. Tá? Pode passar, por favor. Então, eu resumidamente diria que é um dos ramos do Ministério Público da União. Ele é independente do Poder Executivo, ele não faz parte do Poder Legislativo, como também não faz parte do Poder Judiciário. Então, e de acordo com a Constituição da República, ele é responsável, né, o MPT, por defender o quê? A ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis dos trabalhadores. Eu diria que nós somos os advogados da sociedade de trabalhadores e trabalhadoras. Eu entendo o Ministério Público do Trabalho um pouquinho como um camaleão, e que ele tem várias vertentes e formas de atuação que eu vou descrever ao longo da nossa conversa, tá bom? Por favor, Mariana. Então, a carreira, né, do Ministério Público, nós entramos por concurso público de provas e títulos, né? A carreira começa com procuradoras do trabalho, atuam no primeiro grau, junto às varas do trabalho, os procuradores e procuradoras regionais do trabalho, cuja atuação é junto aos tribunais do trabalho, e os subprocuradores e subprocuradoras-geral do trabalho, que, na verdade, funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, é assim, o procurador do trabalho é o primeiro que você chega na carreira. Vamos, Mariana, por favor. Então, como o Ministério Público do Trabalho vai falando, né, como a gente tem isso na cabeça, quais seriam as áreas de atuação do MPT? Criança e adolescente, combate ao trabalho da criança, né, a regularização do trabalho do adolescente, trabalho escravo, tudo para atacar, né, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, buscar a promoção de igualdade no ambiente de trabalho, oportunidades para todos, trabalho portuário e aquaviário, fraudes trabalhistas, muito se dá, muitas vezes, naqueles casos dos entregadores de iFood, Cabify, né? Os de Uber, as fraudes trabalhistas, a administração pública, quanto muitas vezes entram sem concurso público, ou entram por um determinado cargo e daqui a pouco estão em outro que não tem absolutamente nada a ver, que deveria se submeter a um concurso igualmente. O meio ambiente do trabalho, que esse é o meu foco de atuação, né? E liberdade sindical, que é muito importante também. Pode passar, Mariana, por favor? Então, ao mesmo tempo que nós temos essas formas de atuação, nós temos em Brasília várias coordenadorias nacionais e que elas guardam relação com essas áreas de atuação. Por que essas coordenadorias existem? Na verdade, por exemplo, tem a CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, né? Tem a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Qual é a função dessas coordenadorias? Na verdade, ela é formada de várias pessoas, de vários estados, pode ser de procuradores do trabalho, procuradores regionais do trabalho. Na verdade, o grupo visa estabelecer algumas formas de atuação para facilitar, né, o desempenho de outros colegas que, por exemplo, podem estar lotados numa procuradoria do trabalho em município e que, às vezes, não tem
nenhum, vamos dizer assim, nenhum apoio, né, para como trabalhar. Então, essas coordenadorias, elas muitas vezes lançam nossas notas técnicas, na verdade, para ajudar, né, a forma de atuação, não com caráter de obrigatoriedade, mas sempre dando um norte e trazendo discussões sobre temas que são relevantes e que precisam de um olhar mais cuidadoso, tá? Então, para cada uma dessas áreas de atuação nossa, tem sempre uma coordenadoria nacional, como, por exemplo, a Coordenadoria Nacional do Combate às Relações de Fraude nas Relações de Trabalho, a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades na Administração Pública. Pode ir, Mariana, por favor? A CONAPTPA, Coordenadoria Nacional de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação da Criança e Adolescente, Cor de Igualdade, Coordenadoria de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. A discriminação de quê? De raça, de cor, de gênero, religião, se é deficiente, todos têm igualdade. A ideia é que o ambiente de trabalho seja acolhedor e dê as mesmas oportunidades para todas essas pessoas que eu falei. Tá? A cor de infância, também a Coordenadoria Nacional, também para atacar todas as formas de trabalho infantil, né? A CONALIS de Liberdade, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Pode ir, por gentileza. Então, o Ministério Público do Trabalho, aí é que eu entro dizendo, e que eu acho, tudo com base legal, que eu acho que nós somos, assim, meio que camaleões, né? As formas de atuação praticamente são 3. Na promoção de interesses, que, na verdade, não tem qualquer cunho de investigação, porque quando a gente fala Ministério Público, o que vem logo à mente? A persecução penal, atua perante... Mas, na verdade, não é isso. Então, esse papel que nós temos de promoção de interesses, ele tem uma natureza interdisciplinar, a instituição conversa com outras instituições, é preventiva e é pedagógica. Ou seja, tudo para que haja uma atuação sem qualquer cunho de investigação, mas que ela possa atuar antes que a lesão ocorra. E é uma postura proativa do MPT, como articulador social, ele fala com as universidades, ele fala com as instituições de pesquisa, ele fala com outros institutos que podem trazer também elementos, fala com sindicatos, fala com os trabalhadores, enfim, é uma construção, né? E instauração de procedimentos promocionais. Esses procedimentos promocionais é que eles não têm mesmo qualquer caráter de investigação e que eu vou falar sobre deles um pouquinho depois em relação a dois procedimentos que eu desenvolvo dentro do meu ofício, tá? Um exemplo que a gente pode dar dessa forma de atuação, de você poder levar a população de trabalhadores e trabalhadoras, e não só do próprio cidadão também, isso tudo, essa questão de seminários, porque é importante que as pessoas cresçam com essa ideia dos seus direitos. O que é importante do meio ambiente do trabalho em si? Então, tratar seminários, convidar participantes, professores, alunos, sindicatos, trabalhadores, Ministério Público, Ministério do Trabalho, as universidades. Então, é sempre um processo de construção. Os congressos para discussão dos temas, os fóruns, as cartilhas, que nós também temos inúmeras cartilhas, como forma de chegar ao trabalhador de uma linguagem mais facilitada para que ele possa entender o mínimo daquilo que ele tem direito. Eu vou deixar, depois no finalzinho eu mostro algumas cartilhas, mas no nosso site da Procuradoria-Geral do Trabalho podem viajar ali dentro, tem inúmeras cartilhas, tem um verdadeiro arcabouço de boas coisas que a gente produziu, a instituição produziu. Cartazes de divulgação na rede social, nós temos hoje, utilizamos muito, articulação de política institucional. Né? Então, ou seja, esse aqui é uma forma de construir juntos. O MPT apenas é o articulador e desenvolve juntamente com os demais autores as políticas. Pode passar, por favor? A outra é um órgão interveniente, que a gente chamaria de custos verdes, né? O fiscal do ordenamento jurídico, né? No caso trabalhista, né? É uma atuação judicial do MPT,
ele intervém nos processos ou por iniciativa própria, ou por solicitação do órgão jurisdicional, por exemplo, se o juiz do trabalho está julgando um caso em que ele vê que o trabalhador entrou com uma ação, durante a ação ele morre e se descobre que há filhos menores. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele é chamado a intervir no feito por conta de buscar verificar se os direitos dos menores estão sendo efetivamente resguardados. Né? A mesma coisa quando ocorre, por exemplo, com uma ação onde há um acidente de trabalho, em que o juiz identifica, chama o Ministério Público do Trabalho para atuar naquele feito, também como fiscal do correto ordenamento jurídico, para verificar quais as condições que levaram aquele acidente e pensando nessa coisa, né? Se um acidente aconteceu, tem duas possibilidades. Ou inexiste uma política efetiva de saúde e segurança, ou ela é ineficiente. Então, a empresa ela tem que se debruçar para identificar o que é que levou aquele acidente, né? E outros casos também, quando há menores, quando há deficientes, quando existe, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, por exemplo, discriminação com relação à raça, discriminação com relação à religião, isso tudo faz parte de um cenário onde o juiz do trabalho, identificando, ou a mesma agente identificando, a gente pede para intervir, ou o juiz nos chama e a gente passa a intervir no feito, tá? E nesse caso, é uma tutela do interesse público primário, a qualidade da parte ou da natureza da lide. Por exemplo, a qualidade da parte ou é menor, por exemplo, onde também há ente público, também a gente funciona obrigatoriamente, tá bom? Pode passar, por gentileza. E essa forma do órgão agente que eu gosto muito, como eu gosto muito dos promocionais. Essa, sim, tem um caráter de investigação, chega por denúncia, ou mesmo se o procurador ou procuradora do trabalho está assistindo uma televisão, identificou uma notícia de um acidente do trabalho, ou alguma coisa que seja, por exemplo, a loja tal demitiu vários trabalhadores porque eram de uma determinada religião, o Ministério Público pode começar a atuar sem que haja uma denúncia específica direcionada a ele. Né? Então, essa atuação aqui, ela pode ser extrajudicial ou judicial. E a proteção dos direitos meta-individuais, ou seja, atinge coletividade de trabalhadores ou trabalhadoras. Por conta dessa atuação, né, nós temos os termos de ajustamento de conduta, as ações civis públicas, né, por conta dos direitos difusos e coletivos, efetividade dos princípios da prevenção e precaução. Eu vou falar um pouquinho depois sobre como é que chega, quer dizer, quando nós recebemos a denúncia, seja pelo nosso site, seja por uma notícia do jornal, ou, enfim, vários modos, há a distribuição dessa denúncia para um dos trabalhadores. Aqui no Rio de Janeiro, como uma regional grande, houve a divisão de núcleos de trabalho. Então, tem o núcleo de trabalho ao combate ao trabalho infantil, o núcleo do meio ambiente de trabalho, o núcleo de combate a toda forma de discriminação. Então, se o tema é esse, essa denúncia é distribuída para um dos integrantes desse núcleo referente à matéria a ser tratada. E aí o procurador, se ele na análise inicial, ele entende que há indícios de que realmente, por exemplo, exista assédio, ele instaura um inquérito civil. Esse inquérito, na verdade, ele visa, através das provas do procurador, ele concluir, formar o convencimento dele se efetivamente aquela denúncia ela tem pertinência ou não. Se ela não tiver pertinência, arquiva-se. Se tiver pertinência, aí ele pode, dependendo da gravidade, ou ele entra com uma ação civil pública direta, com caráter de prevenção, precaução e inibitório, principalmente, né? E também ele pode, dependendo da postura da empresa, pode convidar para assinar um termo de ajustamento de conduta, que, na verdade, é um acordo feito com o Ministério Público do Trabalho, onde constam várias obrigações a serem cumpridas e multas por conta do eventual descumprimento dessas cláusulas. E também, dependendo da gravidade, se é um acidente ou se afeta muito a conduta de vários trabalhadores, existe a possibilidade de estabelecimento também de um valor destinado ao dano moral coletivo.
tá? E aí sempre falo, nas ações a gente sempre coloca essa tutela inibitória, ou seja, né, que essa obrigação seja cumprida hoje e em todas as demais futuras filiais da empresa que vem eventualmente adquirir, porque é um dado super grave para que não haja novas denúncias, para serem abertos novos inquéritos em relação ao tema, tá bom? Então, mais ou menos é assim. Pode ir, por favor? Então, na verdade, esses meios legais para a gente identificar se tem ou não irregularidade, né? Existe o inquérito civil, então esse, né, na verdade, é o meio de buscar provas, né, para convencimento do procurador ou da procuradora. Se convenceu que tem uma ilicitude, na verdade, ele convida para essa possibilidade da assinatura desse termo de ajustamento de conduta, que não tem data específica, é para todo o sempre. Né? A ação civil pública também, só que aí vai ser judicializada, né? E aí sim sai uma sentença. É claro que pode acontecer de haver um acordo a ser firmado nos autos da ação civil pública. Com as mesmas coisas, com as obrigações, dano moral coletivo, multa por descumprimento da obrigação. As notificações recomendatórias são, como o próprio nome diz, são meras recomendações, quando a coisa ainda não é tão grave, mas a gente pode expedir para determinadas empresas ou para grupos de empresa. Por exemplo, postos de gasolina que não lavam a roupa dos trabalhadores num determinado tipo de empresa. Por quê? Porque os trabalhadores frentistas, eles lidam com combustível que tem benzeno. Benzeno é altamente cancerígeno. A roupa não pode ser levada para casa sob pena de contaminar toda a família. Então, então pode sair uma notificação recomendatória para vários postos de gasolina e a gente vai acompanhando. E a gente vai dando prazo para apresentar, para mostrar o que fez e o que não fez. Não tem nenhum caráter de investigação, é apenas o início de um aviso. Olha, estamos prestando atenção. E as audiências públicas também, dependendo do caso. Nós fizemos algumas, por exemplo, eu fiz umas com jornalistas, tem uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, em que nós convidamos todas as empresas de comunicação por conta das péssimas condições de trabalho de segurança que esses profissionais estavam sendo submetidos. Então, na verdade, elas saem dali com uma notificação recomendatória para apresentar documentos e começar a mostrar algumas medidas que foram e já estavam sendo implementadas, tá bom? E a gente vai acompanhando isso. Se nada for feito, ou feito muito pouco num determinado período, aí a coisa muda de figura e passa, sim, a ter um caráter de investigação e com uma medida mais pesada, vamos dizer assim, tá? Pode passar, Mariana, por gentileza. Então, mês de investigação tem as audiências administrativas, né, que a gente convida entre aspas, a gente determina o comparecimento das empresas para ouvi-las, os trabalhadores que são fundamentais, né, e testemunhas deles, às vezes trabalhadores também que já não estão mais na empresa, de preferência, para não se sentirem constrangidos, embora a gente coloque sigilo dos trabalhadores que estejam ainda em atividade, né, requisições de documentos, seja para órgãos públicos, órgãos privados, para apresentação de dados, requisição de diligências por parte de órgãos de fiscalização, por exemplo, né, o Ministério do Trabalho, que não se confunde com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Previdência é um órgão de fiscalização para verificar se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas para a empresa. Se não tiver, eles dão um prazo, tem uma visita, se depender da gravidade, eles lavram o auto de infração com multa, né? A nossa atividade, além de ter esse objetivo também, de fazer valer a legislação trabalhista, mas a gente tem essa possibilidade de investigar, de impor multas através das próprias ações, dos termos de ajustamento de conduta, e que são multas de valor muito superior àquelas pretendidas e aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Além do que, a gente coloca várias obrigações para que a legislação trabalhista, naquele caso, seja cumprida, dependendo das irregularidades encontradas, né? As inspeções feitas pelo Ministério Público do Trabalho, que eu, particularmente, acho que é um dos melhores meios para que nós, procuradores e procuradoras do trabalho, possamos conhecer a realidade
de cada trabalhador, de cada empresa, porque não adianta chegar, por exemplo, o posto de gasolina tal não está oferecendo, não, os frentistas, enfim, ou o pessoal da parte administrativa, não tem banheiro, não tem lugar para refeição, não tem uniforme, não tem lugar para guardar os seus, por exemplo, as suas roupas de trabalho, as roupas, dá para trocar roupa, não tem higiene nos banheiros, enfim. Qual é a melhor maneira? Você fazer uma inspeção. Essa inspeção não é avisada para as empresas, é elemento surpresa, e não é só o procuradora do trabalho vai. Nós montamos uma equipe, dependendo do tema. Por exemplo, se é no caso lá, uma questão de engenharia, uma obra, eu preciso de quê? De um engenheiro, de um perito que faz parte do Ministério Público do Trabalho, ou de um médico que faz parte do Ministério Público do Trabalho. Eu posso também convidar outras instituições. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos contadores, ainda que em número insuficiente, mas nós conseguimos fazer engenheiros e temos também médicos do trabalho, né? Então, é uma equipe que nós vamos ao lugar, identificamos tudo, tiramos foto, entrevistamos o trabalhador, olhamos documento, conversamos com todos, e montamos um relatório. Esse relatório ele vai fazer parte do inquérito e, futuramente, se for o caso, de uma ação civil pública, para convencer a quem? O juiz que vai julgar a causa. Porque se a gente não conseguir elementos suficientes, nós não vamos conseguir, é muito difícil, convencer o juiz da veracidade daquela situação que foi encontrada. Alguns casos foram muito difíceis, por exemplo, que eu peguei um caso aqui no Rio de Janeiro sobre uma questão de ondas eletromagnéticas. Evidentemente que toda a minha formação é na área de direito, então eu precisei de um físico nuclear. Então, assim, era um edifício, aqui, no meio da cidade do Rio de Janeiro, enorme, em que no andar metade das pessoas morriam de câncer e a outra metade não tinha absolutamente nada. E se descobriu que naquele andar tinha uma sala onde havia uma máquina que volta e meia ela tinha uma manutenção e que era de torre de celular. Então, tinha uma dentista, que a sala dela era ao lado, que todas as vezes que havia manutenção, ela simplesmente ficava com placas vermelhas, o computador apagava, a luz apagava, aí começou. E como fui uma vez com o meu grupo, segunda vez, e eu não consegui identificar, porque eu não consigo ver ondas eletromagnéticas, então eu preciso de um físico nuclear. Convidei à época o Dr. Robson Spinelli, que é uma pessoa muito capacitada, e ele foi uma, duas vezes. Aí ele olhou, falou, olha, aqui realmente desse aparelho não é daqui que está saindo. Aí um belo dia ele foi no final do corredor, na proximidade dessas salas onde as pessoas desenvolviam o câncer, ele falou assim, olha para o lado de fora, todas as torres de telefonia celular, vamos dizer assim, os raios incidiam para aquele pedaço do edifício. Então, havia potencial de risco ali. Outra, e nesse edifício, toda a estrutura dele era metálica, com que fazia com que aquilo se propagasse com maior facilidade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu jamais conseguiria ter uma ação ou entrar com alguma coisa sem ter a participação de um profissional diferente da minha área e de que eu necessito, o MPT necessita do conhecimento dele para que possa mostrar os riscos que envolvem aquele tipo de coisa. A mesma coisa com frigorífico, a mesma coisa com construção civil, né? Aquela linda e maravilhosa evento que aconteceu em 2016, que foram as Olimpíadas, houve 14 mortes, eletrocução, amputação, e ninguém soube disso, né? Então, assim, nós fizemos a equipe grande, foi uma tragédia, na verdade, então foi ótimo para quem assistiu e péssimo para quem trabalhou, né? Enfim, mas são essas as realidades. O Brasil, infelizmente, ainda ocupa o 4º lugar em termos de acidentes do trabalho, né? E a gente busca, né? A instituição busca fazer, juntamente com outros parceiros, que essa realidade seja alterada. E as forças-tarefas também, vão de acordo também, por exemplo, uma semana que aconteceu em todo o Brasil, todas as regionais, que o nosso concurso é nacional, vamos atuar nas áreas de construção civil. Fizemos um levantamento muito grande de todas as obras que estavam ocorrendo naquele determinado momento e fizemos equipes para distribuir no Rio de Janeiro e fizemos o levantamento, isso em todos os estados. Depois nós fizemos
uma atuação nacional única. Isso virou um projeto nacional, tá? Sobre saúde e segurança na construção civil. Pode mudar, Mariana, por gentileza? Se eu estiver muito demorada, por favor, me avisem. Isso aqui eu digo que são as inspeções, algumas fotos apenas, que eu pondero, que eu acho que as inspeções, elas mostram muito, né? Enfim, aí pode passar, por gentileza. Eu acho que o Calegari já até conhece essas fotos, mas eu quis trazer de novo. Então, essa daqui não participei dessa daqui, foi um trabalho análogo ao trabalho escravo, né? A situação é sempre essa, é muito ruim. Né? Então, assim, essa aqui sempre tem a participação do MPT, do Ministério do Trabalho, tem da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, enfim, tem uma participação grande de pessoas. Pode, por gentileza? Isso aqui foi um aterro sanitário, esse aqui foi eu participei, esse é um aterro sanitário de Brasília, a situação é sempre calamitosa, né? É muito difícil, os médicos e sanitaristas me informaram que não há vacinas suficientes para que todos os trabalhadores, né, enfim, eles sejam imunizados efetivamente contra tudo aquilo que possa ser encontrado num aterro sanitário, né? A situação aqui no Rio de Janeiro é muito ruim, existe um procedimento promocional, mas a situação é de fome, simples assim, né? E a pandemia agravou sobremaneira. Podemos ir, Mariana, por favor? Então, esse aqui é um canteiro de obras, aqui chega a ser surreal. Isso aqui é uma retroescavadeira, ele está trabalhando lá embaixo, né? E, na verdade, o que adianta? Não tem segurança nenhuma, porque a hora que isso aqui cair, mata o trabalhador, enfim. Normalmente, infelizmente, são os cenários que a gente encontra nas grandes obras. Nas pequenas, evidentemente, até porque é muito difícil, normalmente se chamam pequenos empreiteiros, né? E que não se sabe nem de onde vem e não tem qualificação, ou se tem qualificação, mas não tem equipamento, enfim, e vai de qualquer jeito, né? Podemos ir, por favor? Esse aqui é uma lavanderia, essa lavanderia é responsável pelas roupas de vários hospitais famosos aqui no Rio de Janeiro, enfim, ela está totalmente cheia de fiação exposta aqui, e tinha, aqui não dá para aparecer aqui, tinha um tanque, uma coisa de diesel aqui também, enfim, ela foi interditada. Pode ir, por favor? Também essa aqui é a mesma lavanderia que eu com a doutora Selma, enfim, um calor de 50 graus aqui dentro, o chão totalmente molhado, essa água aqui, ela sai explodindo, fervendo, ou seja, o trabalhador passa aqui, ele pode se queimar, então tudo isso aqui foi interditado. Só que, o que acontece? Quando eu também aproveitei, entrei com uma medida, né, para atuação mais que depressa, simplesmente ela fecha, foge. E aí, essa é a nossa grande frustração, uma delas, tá? Podemos ir, Mariana, por favor? Tá, e aí trouxe algumas decisões judiciais que eu tirei até do nosso site da Procuradoria-Geral do Trabalho, que foram as mais recentes, né? Uma liminar que obrigou a Câmara Municipal de Salvador a combater o assédio moral dentro da Câmara. Outra, tem um linkzinho aqui, caso vocês queiram acessar a decisão. A Justiça reconheceu a fraude da pejotização em contratos de OS prestadoras de serviço do SAMU, também tem um link. A outra é uma decisão obtida pelo MPT lá no Rio Grande, que protege os trabalhadores da colheita de frutas em São José dos ausentes. Esse problema da colheita de frutas é muito sério por conta dos agrotóxicos, né? Também os trabalhadores que lidam com isso, além dos malefícios normais, infelizmente, né? Normais, no que se refere às doenças, eles estão, essa parte toda voltada para agrotóxicos, nesses lugares, as crianças, filhas de trabalhadores, filhas de procuradores, filhas de juízes do local, eles estão nascendo autistas. Os animais, por exemplo, os sapos estão nascendo sem as patas,
porque todo o meio ambiente está sendo afetado. Como se descobriu isso dos autistas? Por quê? A população de trabalhadores e trabalhadoras, eles procuram, né, um serviço público que às vezes não lhes dá atenção devida, ou diz que está com uma gripe, alguma coisa, né, ou é uma alergia, quando na verdade não é isso. Surgiu uma coisa, só que os filhos dos procuradores e de pessoas, né, juízes, etc. e tal, na cidade, começaram a apresentar o mesmo problema. E como eles têm condição a buscar médicos, vamos dizer assim, de ponta, começou-se a identificar uma série de problemas. Então, assim, as crianças estão desenvolvendo muito esse tipo de patologia, né? E construtora impedida de obter empréstimos ou financiamento por discriminar trabalhadores por idade. Pode mudar, Mariana, por favor? Tem sempre o linkzinho aqui, caso vocês queiram acessar. O que acontece? Nessas ações que a gente tem, de ações civis públicas, normalmente existe a condenação da empresa em dano moral coletivo. Os valores não são pequenos, são bastante elevados. Por exemplo, teve uma agora que o valor chegou a 10 milhões de reais. O que acontece? Ou ele ia para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou ele ia para o Fundo do Direito de Fusos Coletivos, mas que nem desses fundos fala que seria devido para o Ministério Público do Trabalho deveria encaminhar. E o nosso próprio Conselho Superior do Ministério Público entendeu por bem, né, dada a demanda de vários colegas, de que nós poderíamos pegar esse valor ou bens e virar em medidas alternativas, ou seja, fazendo política social também. Então, essas verbas de condenação em ações judiciais, ou, por exemplo, se a empresa assina um termo de ajustamento de conduta, né, que é esse acordo conosco, e descumpre, e é executado, e o valor às vezes é alto, ao invés de encaminhar para esses fundos, na verdade, sai como uma medida alternativa, né? Então, por exemplo, esse acordo feito pelo MPT, lá no Rio Grande, destinou 4,8 milhões para projetos sociais e entidades públicas do Rio Grande. Está ali também um link que vocês podem visitar. Outra destinação do NPT viabiliza projeto de capacitação para pessoas com deficiência em Gravataí, ou seja, nesse papel, eu sou uma apaixonada naquilo que você pode desenvolver como política social. Muitas vezes, hoje, nos nossos sites, tem várias instituições públicas, ONGs cadastradas para que, apresentando o projeto, que possam ser escolhidas por um de nós para que sejam recebedoras, né, de verbas ou bens oriundas dessas condenações e desenvolver esses projetos. É claro que esses projetos trazem para a gente uma responsabilidade muito grande, que tem prestação de contas, mas são as grandes coisas que hoje a gente está conseguindo desenvolver também, sabe? Enfim, pode passar, Mariana, por gentileza? Uma medida alternativa e que eu sou fã. Esse aqui é um barco hospital Papa Francisco e que foi desenvolvido, ele foi, né, construído, com recursos para a construção do barco são provenientes da indenização de um dano moral coletivo firmado em 2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho, lá de Campinas, com a empresa Raizen Combustível, antiga Shell Baixo, e o Ministério Público do Trabalho. O que aconteceu e quem é que ajudou, além da empresa, naturalmente ajudou, entre aspas, mas teve a participação do Hospital São Francisco, da Providência de Deus, aqui do Rio de Janeiro, que está em Campinas e tem em outros lugares. Esse é só um. Então, esse barco, ele atende a população ribeirinha do Rio Amazonas, que nunca teve nenhum tratamento de saúde. Então, hoje, todas as mulheres, homens, eles passam por várias baterias de exame, eles são tratados, recebem, eles têm data para voltar, são os indígenas que estão lá, então, assim, tem várias pessoas que sequer foram visitadas para saber se estavam bem de saúde. Então, isso aqui foi um ganho. A mesma coisa aconteceu também lá em Campinas, também com a construção de um hospital, também para atender crianças, e o outro lá em Barretos também, que daqui a 2 meses eu vou visitar, também com a participação desse mesmo Hospital São Francisco da Providência de Deus, tá? Enfim, de franciscanos. Pode passar, Mariana, por gentileza?
Também esse aqui foi também com a participação, esse aqui teve uma condenação da Votorantim, né? Enfim, esse valor foi o projeto que contou com 600 mil da Faculdade São Leopoldo e outros 400 mil arrecadados em campanhas de doação. Então, esse aqui, Casa dos Anjos de Campina, é um projeto de ampliação, foi selecionado pelo MPT em janeiro, né? E ele, na verdade, ele também atende a crianças com problemas, sabe? Também pode visitar, colocar lá também, Casa dos Anjos, ele foi ampliado, enfim, eu peguei algumas coisas feitas por outros colegas em outras regiões. Pode ir, Mariana, por gentileza, me perdoe se eu tiver, pode me acelerar. Esses dois aqui são procedimentos promocionais que eu estou desenvolvendo nesse momento. Esse, para mim, são os dois que me trazem muita satisfação, muita tristeza por um lado e muita satisfação por outro. Os agentes de segurança pública, por conta do alto índice de depressão e suicídio. Esses agentes de segurança pública do Estado de Janeiro têm uma lei, 7.883, de 2018, e que ela descreve quem são esses agentes. São os policiais militares, policiais civis, agentes do DEGASE, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Corpo de Bombeiros. Então, o que acontece? Esses profissionais, eles lidam com a morte o tempo todo. Ninguém sai de casa para matar, mas eles saem com medo porque eles sabem que eles vão ter que encontrar essa situação, né? Então, muitas vezes eles vão para a comunidade e também não sabem como vão ser recebidos, e chegam lá, eles começam a atirar para tudo quanto é lado, porque eles já estão sendo recebidos a bala. Então, às vezes, essa realidade também, a gente tem que analisar, e eu passei a conhecer melhor esse cenário, a partir do momento que o Observatório de Saúde e Segurança do Estado do Rio de Janeiro trouxe essa demanda para o MPT. Então, eu desenvolvo isso com a minha colega Samira Chaat, e assim, contando com a participação de outros colegas, para tentar fazer esse levantamento. O que acontece? Nós começamos a entrar em contato com um instituto de pesquisa, prevenção, estudos em suicídio, que eles têm como foco só agentes de segurança pública. Então, eles desenvolvem essas ações no Brasil inteiro. Então, foi desenvolvido projetos, leis, tem vários livros, Porque os Policiais se Matam, que traz uma realidade bastante dura desses profissionais, porque, né, não tem a valorização, eles precisam da valorização da própria corporação, eles precisam ser valorizados pelas suas famílias, eles precisam se sentir valorizados, importantes, e eles não são valorizados pela sociedade. Tirando o Corpo de Bombeiros, infelizmente, ou enfim, por circunstâncias que a gente não deseja, eles não são vistos como heróis. Então, como trabalhar isso tudo? Ao mesmo tempo, se um é morto, tem o estresse pós-traumático. Provavelmente, o outro vai fazer a mesma coisa. Se um se matou por excesso de pressão, o outro vai fazer a mesma coisa, a mulher vai fazer, e agora os filhos, os adolescentes estão cometendo a mesma coisa. Hoje eu recebi uma ligação da Secretaria de Administração Penitenciária, hoje, um rapaz de 24 anos, um policial, filho de uma médica, se matou. O outro, a mãe encontrou ele enforcado no quarto. Então, assim, são inúmeras as situações que a gente encontra, falta de apoio, falta de suporte, falta de equipamento suficiente, o ambiente de trabalho não é propício, são pressões, armamento, arma, o porte de arma para eles é a coisa mais facilitadora para cometer o suicídio. Então, isso aí, todas essas questões estão sendo tratadas dentro de um promocional, virou um projeto, nós hoje já estamos trabalhando com o IPES, né, eles desenvolvem dentro das corporações, é uma equipe treinada, então eles vão falar, agora estão no momento de uma roda de conversa, é muito difícil, a gente não participa porque a dor deles é imensa, o que é apresentado lá, ao mesmo tempo é um momento para que eles conheçam, e muitos você identifica como agentes multiplicadores. Esses vão ser pensados pelo esse instituto e eles vão ser trabalhados para que eles, dentro das corporações, consigam identificar aquele que está sorrindo, mas está em sofrimento. Porque muitas vezes aquele que está sorrindo é aquele que está prestes a cometer um ato de suicídio.
Então, assim, e além de campanhas e tudo mais, assim, tem vários projetos em paralelo. Hoje nós estamos firmando um termo de cooperação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que vai destinar um prédio só para atendimento desses profissionais na área de psicologia, com a professora Maraci, e com esse hospital São Francisco da Providência Divina, que vai atender a parte de psiquiatria. Mas não é só psiquiatria, também tem um espaço só destinado para isso. Eles também têm um espaço de artes, horta-orgânica, para que dê um sentido à vida desses profissionais. Como o Frei Francisco falou, que foi aquele que trabalhou para a construção do barco Papa Francisco, ele falou, Cíntia, é uma opção pela vida, e não opção pela morte. Eles estão em duas opções. A gente tem que insistir e fazer de tudo, acolhê-los para que sintam opções pela vida. E isso a gente precisa dos gestores de cada corporação. Se nós não conseguirmos o compromisso dos gestores, nada se consegue, né? Fora as questões de assédio e, enfim, outras discriminação, outras coisas também. E os catadores e catadoras de resíduos sólidos, pelas péssimas condições onde eles vivem, existe uma lei de política nacional de resíduos sólidos, que visa, na verdade, ela tem 10 anos, e que visa a emancipação econômica deles, a inserção no mercado de trabalho, né? Pela contratação pelos municípios das cooperativas. Ocorre que isso não ocorre, e eles ficam ainda naquela situação à margem dos direitos, eles não têm praticamente nada, depois da pandemia simplesmente piorou consideravelmente, e agora nós estamos buscando um outro espaço para a construção de um galpão para que seja compartilhado com várias cooperativas. Tá? Pode passar, Mariana, por gentileza. Enfim, outros projetos desenvolvidos, é o projeto Aurê, é um projeto nacional, tem a participação da Organização Internacional do Trabalho, ele trata das religiões de matriz africana, da população ribeirinha, dos quilombolas, tem um projeto Saúde Mental, esse, né, dos agentes de segurança pública, o projeto Ação Integrada, Resgatando a Cidadania, que está conduzido por uma colega que, na verdade, trata dos trabalhadores resgatados e dos refugiados, tem a participação de Cáritas aqui do Rio de Janeiro, o MPT na escola, que é tratando das crianças nas escolas, dando oportunidade para conhecer seus direitos também, enfim, projeto Cozinha e Voz, que pega toda a população LGBT, tem a participação daquela Paola Carosella, né, que trabalhou muito, que é uma Masterchef, então ela também ajuda nisso, então teve a participação dela, eles ganharam prêmio, já estão vários empregados, então dá oportunidade a essa população também, né, a esses profissionais. Projeto Saúde e Segurança nas Escolas, para que seja desenvolvido esse conhecimento das crianças desde cedo, que serão futuros trabalhadores ou trabalhadoras, ou mesmo empregadores e empregadoras, nesse sentido da importância de se investir na saúde e segurança nas empresas, tá? O projeto Pride, na verdade, ele basicamente também é como o projeto Cozinha e Voz, tá? Então, é promovendo o direito da diversidade, também dando oportunidade das pessoas LGBTQIA+, tá? Então, não é só no Rio de Janeiro, são projetos que rodam o Brasil, enfim, tem participação de vários. Pode seguir, Mariana, por gentileza. Essas são as cartilhas, que podem ser só algumas, tá? Visitadas no nosso site também, lá da Procuradoria-Geral do Trabalho, aqui guia de orientações sobre assédio moral e sexual, os esportes, a Covid-19 está no ar, trabalho infantil, 50 perguntas e respostas, pode ser acessado pelos trabalhadores e trabalhadoras, atendimento MPT à população LGBTQIA+, saúde na saúde, dos profissionais da saúde, especialmente isso surgiu muito durante a pandemia, pela morte dos profissionais que se dedicaram a salvar a vida da população, tá? O trabalho escravo está mais próximo de você que você imagina, está dentro de empresas, está dentro das grandes confecções, né? Pode ir, por gentileza. E obrigada. Mil desculpas, eu sei que eu passei um pouquinho, mas eu acabo me empolgando porque eu amo o que eu faço e eu gostaria de chamá-los a visitar o MPT, de conhecer um pouco do nosso trabalho pessoalmente, se quiserem, e a gente bater um papo. Eu sou realmente uma apaixonada pela minha área. Muito obrigada pela oportunidade.
Cíntia, primeiro eu gostaria de falar que eu estou encantada pela sua área. Teve muitas temáticas que você falou, que eu anotei aqui, que são coisas que me envolvem e me chamam a atenção de alguma forma. Primeiro que você falou sobre a questão do trabalhador do Uber, né? Que a minha mãe, desde 2019, quando eu vim para a faculdade de Direito, vim aqui para Macaé, minha mãe começou a trabalhar como Uber e desde então ela é Uber. E eu faço um projeto de pesquisa hoje até focado nessa pauta, né? E aí, quando você falou isso, também me chamou a atenção de uma forma, assim, diferente, até porque quando você fala com os trabalhadores de aplicativo, eles não se enxergam como trabalhadores superexplorados, né? Eu acho até que o Brasil, como um país subdesenvolvido, né, a gente tem que tratar dessas questões como trabalhos que exploram o trabalhador ao máximo e que os trabalhadores não conseguem se enxergar como explorados, né? Sim. Eu acho que é uma pauta que até eu tento desenvolver nesse projeto e eu achei muito interessante. E aí, no começo do que você estava falando também, você falou sobre o meio ambiente do trabalho também, que é uma coisa que a gente não fala muito sobre, que eu também queria que você desenvolvesse. Enfim, eu anotei muita coisa porque eu fiquei apaixonada pela sua área de atuação, achei muito interessante. Eu acho que todo mundo tem trabalhadores e trabalhadoras na família, né, que desde sempre estão em trabalhos precários, infelizmente, e eu acho que o Ministério Público tem que cuidar dessas pessoas de uma maneira especial e tem que ter uma fiscalização. Então, eu fiquei muito apaixonada, mas, primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre essas duas questões, assim, por gentileza. Essas duas que você tocou? Sim, eu acho que eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que, assim, com relação, né, primeiramente, a questão da uberização, né, a gente sabe que não é bem assim, né, não tem direito a nada, não tem seguro, então, assim, e se criou essa figura do empreendedor, né? Que empreendedor é esse? Né? O que eu estou investindo ali? Né? Então, a gente fez pesquisa, nós temos colegas que têm grupo montado em Brasília, né? São um dos grupos de estudo em cima disso, e que, na verdade, muitos casos, por exemplo, se você nega uma corrida, você é excluída, né? Então, não é isso? E você vai por aí, tem várias formas de punição do trabalhador. O que é punir um trabalhador, né? Vamos botar assim? Não é assim, é uma coisa ruim, mas, por exemplo, se eu tenho um trabalhador com carteira assinada, ele falta uma vez, ele falta outra, ele tem uma gradação, né? O que aconteceu, não apresentou atestado, então tem uma coisa prevista na lei, né? Ali não, se criou uma situação em que, em muitos casos, até nos Estados Unidos, o que se identificou? Que a própria plataforma, em muitos casos, ela já tem um cunho discriminatório. Então, se você é baixa, se a pessoa é negra, se a pessoa sei lá, enfim, da Índia, indiano. Então, ele exclui pelo simples fato de obter essa informação de você, entendeu? Então, é uma coisa maléfica, entendeu? É uma coisa discriminatória. Então, é muito cruel, eu não vejo isso, a gente está atuando, já tem livros escritos por colegas, sabe, tem tido uma atuação mais forte, mas não significa, sabe, Beatriz, que a gente sempre consiga êxito naquilo que a gente se propõe a fazer, sabe? Muitas vezes a gente não consegue, às vezes por entendimento da própria Justiça do Trabalho, não estou dizendo por nada, às vezes porque não investigou, né? Ou então ou talvez não entenda mesmo aquilo, então não se sente seguro, sabe? Não é nenhuma crítica, é apenas uma coisa, às vezes uma constatação. O que eu acho que é uma coisa de vantagem que eu vejo no MPT, nos ramos do Ministério Público, essa possibilidade de você fazer inspeção, de você diligenciar, você ir ao lugar, você ouvir o trabalhador, você perguntar, você requisitar documentos, você abrir a caixa, você entendeu? Então, você consegue rastrear várias coisas, sabe? Que você antes não conseguiria, ou, né, assim, você sai na frente com uma medida, talvez, de protecionismo, você vai ser preventiva e com precaução, né? Eu vou me precaver daquilo que eu não conheço, todas as consequências,
né? Então, por exemplo, uma ação civil pública eu posso basear muitas vezes até mesmo em estudos científicos, né? Porque eu não tenho dados, são poucas coisas que eu tenho, mas eu posso ir na vanguarda. E eu acho que esse é o grande papel que a gente tem, sabe? E voltando a dizer, não significa que nós tenhamos sempre êxito naquilo que nós nos propusemos a fazer, sabe? Mas a gente não fica triste, né? É frustrante, mas não diminui o nosso desejo de que as coisas mudem, sabe? É isso. Quanto ao meio ambiente do trabalho, eu sou uma apaixonada por esta área, porque para mim tudo envolve o meio ambiente do trabalho. Na verdade, eu fui abduzida ao tema com meu ex-marido, que era engenheiro civil, e também ele tinha especialização na área ele era engenheiro de segurança do trabalho. E quando eu resolvi entrar em alguma área, ele falou, entra nessa porque você vai se apaixonar. Você não gosta de um dia igual ao outro. Você vai conhecer várias realidades. E realmente eu fui. Eu fui a vários lugares, eu já fui à mineração, eu já fui... Mas assim, sem entender nada. Se eu não tivesse acompanhada de profissionais da área, Beatriz, eu não saberia entender aquela realidade. Então, para mim, foi muito impactante, coisas que eu vi, conversar com os trabalhadores, dos catadores e catadoras de resíduos sólidos. Quando você entra no cenário daquele, eles são hostis a você, porque você está entrando no cenário deles, você é uma pessoa não grata, até você convencê-los de que você está ali para tentar ajudá-lo, você não consegue, às vezes, a solução que eles imaginam, é difícil, como fazer a contratação de município, de cooperativas, não é fácil, sabe? Alguns estados, algumas regiões estão mais avançadas, aqui no Rio de Janeiro, não, sabe? Então, assim, eu acho que o meio ambiente de trabalho, ele envolve tudo, porque quando você fala de um ambiente de trabalho, não é só aspecto técnico, o que eu quero dizer, né, todas aquelas normas emanadas pelo Ministério do Trabalho, né, com relação à construção civil, use cinto de equipamento, elabore o programa de gerenciamento de riscos, o programa de controle de saúde ocupacional, não, é muito mais do que isso. É ver se nesse ambiente de trabalho não tem assédio, é ver se nesse ambiente de trabalho não tem discriminação, é ver se nesse ambiente de trabalho tem gerenciamento de pessoas, ou seja, eu dou feedback, Beatriz, você fez muito bem o seu trabalho, eu gostei do seu trabalho, Beatriz, você pode melhorar nisso aqui, você tem um potencial bacana, eu tenho uma equipe a gerenciar. Hoje, o grande carro-chefe é gestão de pessoas, entendeu? Então, assim, se a gente não olhar um ambiente do trabalho com um aspecto amplo, nós não vamos conseguir uma coisa saudável. E o que é o problema de hoje em dia? É o estresse que vai levar aos grandes patologias, que já é uma patologia, é o burnout, né? Aí você vai ter uma queda de produção, você vai ficar doente, você vai ter, a empresa vai ter o absenteísmo, o presenteísmo, que é trabalhar doente, né? Você não vai contar porque também você pode ser alijada, ela é fraca, não é isso? Imagine você falar de uma fraqueza dentro de organização de segurança pública, onde eles trazem o mito do herói, não podem falhar. Se procura um médico, ele é fraco, ele não serve para cá. É isso que acontece, entendeu? Então, quando a gente fala um ambiente, meio ambiente de trabalho, ele é tudo que a gente tem que investir. É muita coisa, sabe? Mas com profissionais sérios, as coisas vão mudando, sabe? É isso. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço por todo esse desenvolvimento que você teve, fiquei muito feliz. Agora eu vou falar sobre algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui nas mensagens que a gente recebeu. A primeira é da Sandra Maria, que ela diz o seguinte: o MPU desenvolve projetos maravilhosos, me identifiquei demais. Ela perguntou, quais são os maiores desafios dos novos procuradores encontrarão? E qual foi a maior alegria que sua profissão te proporcionou? Olha, os projetos, a gente, por exemplo, a gente tem que traçar, né, o que você vai fazer. Vou fazer dois paralelos, né? A minha atuação individual no determinado caso, né, que muitas vezes eu não encontro os documentos, quando eu encontro, está perfeito. Uma das ações melhores que eu fiz na minha vida, que eu achei, assim, modéstia à parte, não era de meio ambiente necessariamente, mas era de contratação irregular, que envolvia a Marinha do Brasil, e eu posso falar porque foi judicializada, não tem nenhum problema, e a Diretoria de Portos e Costas, em que, na verdade, havia toda uma contratação de parentes dos oficiais,
dentro dessa diretoria de Portos e Costas, que é uma entidade sem fins lucrativos, destinada ao estudo da parte marítima. E, entretanto, eles eram colocados para trabalhar também de uma forma indireta dentro da Marinha. E eu não conheci o denunciante, ele falava comigo, não queria se apresentar, por medo dele ser ameaçado, e eu falei com ele durante 1 ano, e ele foi, doutora, tem que ir por aqui, e eu buscava, achava, tem que ir por esse documento, eu achava, eu resolvi fechar, e fechei a ação, eu consegui fechar, e eu ganhei na primeira e segunda instância, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque foi assim, para mim, e assim, eu fui muito bem tratada pelos almirantes, então foi uma ação que, na verdade, houve uma briga jurídica com respeito, sabe? Então, essa para mim foi uma coisa muito grande e me deixou muito feliz. E outra também, quando eu consegui com uma empresa de construção civil, que estava muito ruim, várias obras, ela é até famosa, e, na verdade, eu não fiz ação contra ela, não busquei assinatura de termo de conduta, fiz umas 10 reuniões com o dono da empresa, que ele falou, doutor, eu vou te prometer que eu vou mudar toda a minha conduta. E ele mudou. Durante 5 anos eu acompanhei, com um grupo, visitando ao mesmo tempo várias obras sem ele fazer, não teve mais nenhum problema. Então, para mim, quando eu consigo convencer, eu digo a instituição, uma determinada empresa de que a mudança dela, por ela entender que aquilo é o mais importante, para mim esse é o maior ganho da minha vida, eu acho, sabe? Porque não precisou de condenação, não precisou nada, apenas essa coisa de você convencer, né? E eu acho que isso é muito importante, é o meu ponto de vista. Obrigada pela pergunta. Dos projetos, desculpa. Na verdade, assim, os projetos, às vezes, tem os projetos regionais e tem os projetos nacionais, né? Os projetos regionais, assim, eles dão trabalho, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, os projetos envolvem tanto a questão de capacitação, envolvem campanhas, fórum, envolve também as audiências públicas com uma determinada gama de empresas ligadas a um determinado tipo de atividade, né? Então, você tem alguns problemas, por exemplo, com a questão das empresas que se utilizam de agrotóxico, né? A utilização. Então, assim, num cenário onde a gente tem inúmeros agrotóxicos graves sendo utilizados, e como você fazer isso? Então, é difícil, frigorífico, dificílimo, mas existe um trabalho feito já com mais sucesso, mas, assim, é sempre acompanhado. Então, os projetos são de longo e tenebroso inverno, mas é um dia após o outro, sabe? Então, é isso. Tem os projetos nacionais, de acordo, né, com todo, por exemplo, a Constituição Civil você pega em todo lugar, mas tem muito, por exemplo, regional, que, por exemplo, você pega lá no Amazonas, tem aqueles barcos que levam os trabalhadores ou levam a população, e eles têm um rolo, né? Tem um motor lá que tem um rolo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, eu até ia colocar o vídeo, não coloquei, sobre o escalpelamento. Das mulheres que têm cabelo comprido, enrolam naquilo, elas perdem o cabelo, couro cabeludo com aquilo. Então, está sendo desenvolvido um super projeto lá, com colegas da região, para que coloquem um esquema de segurança nessas embarcações, porque várias mulheres, isso acaba com a autoestima, elas estão usando peruca, não podem pegar sol, e elas sofrem demais com preconceito. Então, esse é um outro projeto que eu reputo muito importante, não é meu, são de colegas de outra região, mas que eu tenho maior respeito e maior admiração. É isso. Obrigada pela pergunta. Sobre essas mulheres que sofrem escapelamento, eu já vi várias reportagens sobre isso, e é muito triste, até para a autoestima e tudo, como essas mulheres sofrem. Eu achei até interessante ter falado sobre isso. E a Ariel Azevedo, ela fez uma pergunta agora, e também que era uma dúvida que eu tinha, assim, mais a respeito da metodologia que você teve para alcançar esse objetivo profissional, as áreas que você passou para atingir. Então, assim, a pergunta dela foi no sentido de: precisa fazer residência jurídica para ser procuradora? E quais são as etapas de concurso? A pergunta dela. Na verdade, assim, para você fazer o concurso, você tem que ser bacharel, você tem que ter 3 anos de experiência na área jurídica, né? A partir do momento que você se torna bacharel. O concurso, ele é de provas e títulos, os títulos não são meramente classificatório, não é eliminatório, mas você tem 4 etapas de prova, né? Quando eu fiz, ele entrava
os títulos entravam para eliminação também, sabe? Então, hoje não é assim, está tendo um concurso agora, a primeira etapa são 100 questões, se não me falha a memória, de múltipla escolha, mas é aquele critério de 3 erradas anula uma certa, né? Então, esse é também muito tenso, mas, na verdade, assim, parece-me, segundo eu conversei com meus ex-estagiários, eles me disseram que acharam esse um pouco mais fácil. É a primeira etapa que aconteceu, tá? Para o segundo, do anterior, né? Enfim, é isso. O que me levou? Na verdade, eu nunca pensei em fazer parte do Ministério Público. A minha área, a minha história toda foi muito voltada para a magistratura trabalhista. Meu pai foi juiz do trabalho há muito tempo, foi desembargador, vice-presidente, corregedor, enfim. Então, eu sempre via uma história de muita viagem para lá, porque ele foi titular de Itaperuna, depois foi para Campos de Goytacazes, e eu achava aquilo muito pesado, mas ao mesmo tempo eu conheci um lado da história do trabalhador muito grande. Eu sou de Petrópolis, onde é uma cidade onde tem uma parte têxtil muito grande, hoje não tanto, mas na época tinham várias fábricas, Aurora, Dona Isabel, muito importantes. Eu lembro que muitos trabalhadores, eu era pequena, eu via contando que muitos perdiam as mãos, sabe, nas máquinas. Ou seja, hoje eu concluo que não tinha segurança alguma, né? Então, eu lembro dessas histórias contadas, e quando nós viajávamos com ele para ir para outros lugares, para ficar um tempo enquanto ele era substituto. E eu cresci muito com essa coisa na cabeça. Então, eu pensava, sempre imaginei, acho que eu posso ajudar essas pessoas de alguma maneira. Só que eu fazia o concurso da magistratura, fiz 2, eu batia na sentença e não ia. Eu falei, às vezes isso não é para mim. Eu, na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande, como todo libriano, de decidir o que me traria muito sofrimento, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ponderar, sabe, as coisas. Nós temos que ser parcimoniosos, analisar o certo e errado. Simplesmente eu não posso dizer aquela empresa errada, eu não investiguei, eu não vi, eu não posso fazer um juízo precipitado, eu digo nós, né, da instituição. Então, cabe a gente fazer essa análise com muito cuidado, né, e ver o que de fato está acontecendo. Enfim, mas aí eu descobri por um amigo, falou, Cintia, abriu o concurso MPT. E eu fui fazer o concurso sem nenhuma pretensão, não estava estudando, ele não apareceu para fazer inscrição, eu fui. E aí, de repente, um mês depois, fui viajar, quando eu voltei, eu tinha passado na primeira prova, e aí teria uma segunda, teve uma terceira, aí foi, sabe aquelas coisas que vão acontecendo? E aí eu fui me encantando com tudo que eu estava vendo da história do trabalhador e da trabalhadora. Eu tinha muita vontade de escrever sobre a história dos trabalhadores da indústria têxtil em Petrópolis, sabe? Porque, assim, eu acho as fábricas incríveis, eu acho que tem muito aprendizado ali dentro e muita coisa que me ensina também, sabe? Então, eu resolvi fazer o concurso. Quando eu entrei, eles colocaram direto a gente para fazer parecer. Eu confesso que o parecer não foi a coisa que mais me atraiu. Pensei mesmo em desistir e ir para o concurso, talvez uma área que me desse mais, sabe, aquela coisa do embate, de eu poder construir uma coisa assim, enfim. E logo depois o procurador-chefe à época falou assim, Cintia, eu acho que você tem cara de querer trabalhar no primeiro grau. E eu amei quando eu vi aquilo. Aí, quando surgiram as possibilidades mesmo de trabalho, aí eu comecei a me envolver. Aí eu descobri aqui o meu lugar, entendeu? Então, hoje, eu converso para falar de meio ambiente com meus colegas do núcleo de discriminação, falo com meus colegas do núcleo de fraude, falo com meus colegas do núcleo de administração pública, do trabalho infantil. Então, hoje, nós conversamos para que o ambiente de trabalho ele seja o melhor possível, né? O ideal, vamos dizer assim, mas mesmo que a gente não atinja o ideal, o mais próximo dele, ou pelo menos aquilo que a gente imagina, né? Então, seria isso. E obrigada pela pergunta também. Bom, a palestra está incrível, essa é uma verdadeira aula, toda a exposição. Aqui no nosso formulário de presença, enviaram, lógico, alguns elogios, dizendo que a palestra está sendo incrível, maravilhosa, que é uma perspectiva incrível da profissão, que nem muitos tiveram a oportunidade de ter durante a trajetória do curso, e enviaram uma perguntinha também.
Gostaria de saber sobre como o MPT lida com relação aos abusos que são utilizados com algumas empresas mascaradas no MEI. Na verdade, tem o núcleo de fraude das relações de trabalho, né? Então, o que você encontra muito de MEI aonde? Salão de beleza, né? Praticamente todas as manicures, inclusive, mas elas têm que cumprir horário. Então, na verdade, é aquela coisa, você buscar os elementos para comprovação de que a relação ali dentro, ela é uma relação de emprego, né? Então, assim, para poder entrar na justiça ou oferecer, por exemplo, a possibilidade de assinar um termo de ajustamento de conduta, mas é uma fraude. Você quer outra? Por exemplo, você vai para o escritório de advocacia, a advocacia é grande, você tem vários, tem atuação em cima disso, que você entra, você é um excelente advogado, você tem uma grande experiência e te colocam com o quê? Como sócio, com quanto de 1% de participação na empresa. Gente, a sociedade é essa, entendeu? Eu tenho amigas que saem às 2h da manhã do escritório. 1h da manhã, isso não existe. Então, assim, vamos ser realistas, tem alguma coisa que não está funcionando. Então, tem que ter uma atuação. Isso já existe, é uma atuação. Isso, sim, por exemplo, justifica uma atuação, por exemplo, na força-tarefa. Faz-se o levantamento de vários escritórios, e aí convida todos para audiência pública, vamos tratar sobre isso não é assim, você entendeu? Então, esses dados, salão de beleza foi a mesma coisa, também teve época, o João Carlos, sabe, Calegari, que você conhece, João Carlos também acho que atuou na questão do salão de beleza, entendeu? Então, foi muito isso também. Quando você vê que está acontecendo no mesmo lugar, e agora isso não é só história de advocacia, história de arquitetura, história de engenharia, quando você contrata os que... né, se formaram há pouco tempo, que tem grande potencial e que jogam todo o trabalho em cima, né, mas que você fica como um sócio que não é sócio. É fraude. Uma fraude em relação de emprego. Né? Então, é isso. Acho que uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu acho que é importante, é que hoje, uma coisa muito, que eu acho que todas as empresas deveriam pensar, e vocês também, é a questão de a gente ver tantas coisas acontecendo no mundo, sob o aspecto das mudanças climáticas, né? E que hoje, isso é um carro-chefe hoje, a questão socioambiental nas empresas, né? Como o próprio nome diz, sócio e ambiental. Você não afasta uma coisa da outra. Como é que eu vou atuar numa questão de agrotóxico? Se eu não analisei a situação, se eu não analisei aquele risco todo, eu tenho que olhar o trabalhador, mas onde também ele trabalha o solo e tudo mais. A mesma coisa, onde as grandes empresas, por exemplo, como aconteceu lá em Brumadinho, né, que fez uma análise do solo, isso já deveria ter sido feito antes. Então, são coisas de precaução e prevenção. Eu me precavenho daqui dos riscos que eu já sei que podem acontecer. E eu utilizo o princípio da precaução em relação àquilo que possivelmente, cientificamente, ainda não tem informação, mas que eu vou, na vanguarda, trabalhar a meu favor para que evite qualquer tipo de dano a dessa natureza, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho, que eu gosto sempre de deixar. Acho que essa questão hoje socioambiental é muito importante. Tem estudos no Japão que, na verdade, eles estão levando as pessoas que estão doentes para as florestas, chamadas banhos de floresta, para que as pessoas possam conseguir o equilíbrio da saúde nesses momentos, sabe? Então, isso tudo também tem sido utilizado em algumas empresas, elas estão utilizando outros mecanismos para tentar também trabalhar essa forma mais holística, esse olhar mais holístico. Isso eu estou falando também, porque dentro desse projeto de saúde e segurança dos agentes de segurança pública, temos toda uma parte que trata sobre homeopatia, Tai Chi Chuan, yoga, tudo aquilo que você pode imaginar, pode não ser bom para você, mas é bom para o seu colega. Então, deixa à vontade, sim, para eles escolherem, mas isso é posto à disposição deles, estamos fechando também convênios, não é fácil não, tá? Porque os convênios a gente tem que analisar e ver o que pode, não pode, ver a capacidade de cada instituição de receber esses profissionais, mas eu acho, assim, que traz uma alegria muito grande saber que você pode, pelo menos, ajudar 2, já é um grande número, 3 e 4, e vai uma coisa, reação em cadeia, né? É isso.
Se nós não tivermos mais perguntas, eu queria só fazer 2 abordagens que a doutora Cíntia fez menção. Minha avó já está indo embora por causa da gripe, mas vamos lá. Com relação ao pessoal da segurança pública, em relação aos suicídios. Eu fui dessa área há muito tempo, e até nas palestras que nós tivemos aqui com o delegado da Polícia Civil, a delegada da Polícia Civil, a delegada da Polícia Federal, nós focamos esse aspecto. Por quê? Em função da atividade laboral, em função, não no aspecto da Polícia Federal, mas na Polícia Civil, a PM agora tem um equipamento melhorado, bombeiro nem tanto, não tem essa área de atuação, o pessoal do DEGASE também tem uma estrutura melhor, mas ainda tem o quê? O suicídio, em função da atividade, que é uma atividade tensa, em função de uma falta de estrutura organizacional, estrutura financeira, eu vejo um outro ponto, o ataque da mídia. Porque a mídia discrimina a atuação, mas ninguém fornece uma alternativa. Né? Como que vai agir a polícia, né? Nesses aspectos? Até tem um programa no rádio, desculpe o termo, que o radialista vai falar assim, essa é a atuação da polícia. Porrada, tiro e bomba. Mas só que isso aí é 500 anos. E não tem uma política de governo estadual ou federal que saneie essa irregularidade. E aquele marisco que está ali no dia a dia, né, entre o mar e o rochedo, ele tem que se virar. Ou o colete está vencido, ou não tem munição, ou não tem gasolina, ou não tem equipamento, mas ele tem que cumprir, porque ele é obrigado, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso. Ele chega num ponto em que o estresse chega a um alto nível e o indivíduo entra na licença médica, depois dá problema e, às vezes, vai ao suicídio. É um ponto que a gente visualiza, porque a estrutura fornecida não é uma estrutura adequada e a pessoa, mas por que ele abraçou aquilo? Ele abraçou por necessidade, ele abraçou por profissionalismo, ele abraçou porque gosta daquela atividade, né? Então, acontece por vários meios. Esse é um ponto que a doutora fez essa abordagem, mas que não há um respaldo em cima de uma lei. Eu estou querendo falar isso em função de quê? A lei de resíduos sólidos, ela ficou em berço esplêndido 20 anos no Congresso. Aí virou lei. Ela é cópia da legislação da União Europeia, especificamente da alemã. Só que eu chamo isso de logística. Se nós pegarmos, tem uma lei de droga, 636876, que ela diz no artigo 9º que em todo município vai ter um estabelecimento para tratamento do viciado. Aí no parágrafo único diz assim, enquanto não tiver, o SUS vai atender. Aonde que em todo município brasileiro tem um centro de estabelecimento de tratamento de viciado? Não existe. Tem logística? Não tem logística. A lei de resíduos sólidos. Na Alemanha, uma pilha tem um local para entregar, quem entrega recebe e quem recebe, recebe do Estado. Óleo, tudo que for descartável, na Alemanha tem um local destinado a ser entregue e aquela pessoa que recebe é remunerado pelo Estado. Aquele membro da sociedade que entrega lá é remunerado pelo Estado. A logística implantada na lei de resíduos sólidos na Alemanha, na União Europeia, no Japão, nos Estados Unidos, é idêntico. E da década de 70. Aqui demorou 20 anos para essa lei virar lei, para esse projeto de lei virar lei, e vamos adiar para o ano tal, mas eles não formaram a logística, eles não deram a estrutura. O exemplo dos catadores. Os catadores, estatisticamente, em São Paulo, 99,9% das latinhas de alumínio são recicladas. Mas eles trabalham com o quê? Na cidade de São Paulo, tem umas 3 ou 4 como se diz? Cooperativas mantidas pela prefeitura para esse atendimento. Mas são fatos isolados.
né? Que dê um respaldo ao catador. O catador é um marginalizado, né? E agora não tem mais aquele aterro sanitário lá de Duque de Caxias. Eles competiam com o urubu, com os cachorros, para apanhar o resíduo dele. E, às vezes, acontecia um acidente, alguém morria, ou morre, né? Mas a preocupação do município, a preocupação do Estado com essa população, e aquilo que a senhora fez menção aí, eles são discriminados, eles ficam cabreiros, entre aspas, com quem que se aproxima lá. O que ele está querendo aqui? Ele vai me tirar daqui? Eu vivo disso aqui, eu mantenho minha família com isso aqui, se me tirar daqui, como é que vai ficar? Não tem um respaldo da municipalidade, não tem um respaldo do Estado de dar uma adequação, uma instalação de uma cooperativa que ele possa sobreviver. Então, a gente vê isso numa abrangência no aspecto de resíduos sólidos, naqueles produtos que podem ser reciclados, que não existe no nosso ambiente social em função de uma lei que eu considero inepta em vários aspectos. Até na formatação, vai criar um aterro sanitário. Só que o que eles solicitam na lei, aquilo tem município que é inexequível, que não tem dinheiro para fazer aquele tipo de manutenção, de atender aquilo. Então, eles não vão receber nada. E vai continuar, o mundo gira e a Lusitânia roda. E não vão ter. A mesma coisa no aspecto da segurança pública. Não existe uma adequação do Estado àquele tipo de atividade, que é a atividade policial, que o indivíduo sucumbe, e às vezes cai no anonimato, né? Porque ninguém fala, o policial se matou. Não é notícia de jornal. Aquilo ali é notícia para a família, é notícia para quem trabalha com ele, e ali gera o quê? Com as mudanças da Previdência, especificamente funcionalismo público, se o cônjuge sobrevivente tiver menos de 45 anos, ela vai receber aquela pensão por um pouco espaço de tempo. Então, as mudanças que foram feitas comprimem mais a atividade policial. Nessa abordagem que não há um trato por parte de lei que ampare aquele profissional no fornecimento de material para ele trabalhar, não tem um respaldo médico, não tem um respaldo psicológico, psiquiátrico. Então, são fatores que vão conduzir a uma pessoa trabalhar mal, a uma pessoa não atender corretamente no ambiente social. Essa abordagem que eu queria falar, tanto no aspecto resíduo sólido, por falta, eu considero isso falta de logística do Estado, né? Cria a lei, mas não dá os meios, e na própria atuação do governo com relação à segurança pública. Eu vou só fazer vou falar uma coisinha. Na verdade, é exatamente isso, não fornece mesmo. Agora, por exemplo, mas eu acho que nenhuma dessas situações apontadas, muito embora feita com toda a propriedade, eu acho que inibe uma atuação com base em texto constitucional que faz com que você se desdobre. Nós temos leis, por exemplo, quando eu vou olhar o agente de segurança pública, nós, do Ministério Público, ele é um trabalhador, né? Então, aí eu vou olhar como trabalhador sem adjetivos. Então, o mesmo tratamento de saúde e segurança, né, que a Constituição garante, é claro que eu não vou pegar uma norma regulamentadora e dizer a NRA, porque ela não foi feita para ele foi feita para um trabalhador que é seletista. Mas esse princípio eu posso tirar o nome da norma e aquele tecnicismo eu usar em cima daquilo. Porque é necessário, é conhecido, né, por pesquisas, que aquilo é segurança para qualquer trabalhador naquela área. É claro que a segurança pública, né, para cada tipo de atividade, tem umas mais suscetíveis, outras, por exemplo, profissionais de saúde, né, outra classe que também tem grandes problemas, inclusive dentistas, não menos também. Então, assim, na verdade, o que a gente faz? Um projeto, por que não adianta entrar com uma ação civil pública para que se dê nada disso? Porque não se vai conseguir. É muito mais lógico se criar um projeto com vários atores trabalhando juntos para que possa, mediante a obtenção de verba, que não é pouca, para investir com esses profissionais, aqui estou dizendo no estado do Rio, tá? Nisso, esse projeto ele não foi feito, ele foi feito a várias mãos.
analisados pelo Instituto de Pesquisa e Prevenção de Estudos em Suicídio, que eles são, assim, referência, a própria Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, os chamam para participar de vários eventos, inclusive. Então, é formatado porque a linguagem específica para lidar com esses profissionais não veio da minha cabeça, nem da minha amiga Samira, que trabalha comigo com isso. Não, eu preciso saber, nós precisamos saber, o MPT precisa saber como vamos lidar com eles. A partir daí, o que é necessário? Então, toda essa abordagem feita dentro das corporações, nós fizemos com os gestores, né? Com quem responde. Falei com o doutor Vitor Pubel, visitamos a doutora Rosa, visitamos todos eles, enfim. Mas essa abordagem com os profissionais, a partir da autorização deles, o IPE já está trabalhando lá dentro da forma e da linguagem específica e correta para lidar com esses profissionais. Porque, por mais que eu possa dizer, ele está em sofrimento, olha, meu amigo, eu vou te ajudar, uma palavra mal dada, eu vou desencadear, por melhor que eu queira, eu desencadeio o sofrimento e o suicídio dele imediato. Então, nisso, a gente se resguarda, a gente deixa eles atuarem, agora trabalhamos juntos. Agora vamos falar com a PUC, que a professora Maraci é fantástica, ela foi aluna do Christophe, ela foi assistente convidada do Christophe Dejour, ela é uma capacidade, ela é super respeitada, ela abraçou o projeto, um prédio, parte inteira da PUC, com relação a isso, e mais esses freis. E lá também, com os freis, eles estão ainda com política de álcool, droga, alimentação saudável, que pega exatamente o programa SOLVE da Organização Internacional do Trabalho. Porque se você não está bem em casa, você não vai poder ir para o trabalho e vice-versa. Então, você tem que dar apoio em casa, então você tem que apoiar em casa, você tem que dar... E outra, a UFRJ vai entrar com o Laboratório de Estresse Pós-Traumático, com o Dr. William Berger, porque é exatamente isso. Já que um policial se mata, a mulher, se é policial, também se mata. O senhor conhece a realidade melhor do que eu. Tudo isso que eu estou falando foram zilhões de reuniões, zilhões de visitas, livros, pesquisas que eu aprendi a ouvir para como nós vamos conduzir essa união de esforços, entendeu? E agora, como fazê-los, convencê-los, eu conversei com a doutora Rosa hoje, desses profissionais procurarem esse apoio. Porque, na verdade, não é só psicologia, não é só psiquiatria, é o ambiente de trabalho que vai ter que ser todo trabalhado para que dê condições que eles se sintam acolhidos. E é exatamente o que o senhor falou. A questão lá fora é um problema seríssimo, e não tem estrutura de acolhimento do Estado, não tem mesmo, não. A mesma coisa, e mesmo dando as mesmas ideias com relação aos catadores. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma ótima relação com eles, a dificuldade é muito grande, não é fácil, então é uma coisa de cada vez. A lei está linda, maravilhosa. Se eu entrar com a ação com a lei, professor, nós não vamos conseguir êxito, então vamos no projeto. Sabe, uma coisa de cada vez conseguir isso, agora dinheiro para a construção lá do galpão, vamos ao galpão, eles não têm dinheiro para legalização de documento algum, conseguimos um engenheiro para fazer um levantamento todo do terreno, para saber se ele pode, e outra, conseguimos verba para que eles consigam conseguir os documentos necessários de cada cooperativo. É um dia após o outro, é isso, entendeu? O nosso ganho é isso, conseguimos uma coisa, já foi vantajoso. Porque uma ação pode durar 50 mil anos e não pode não resolver absolutamente nada. Com certeza. Não, mas eu estou louvando a atuação de vocês aí. Mas eu estou tratando que a própria lei, Verdade, né, já poderia equacionar isso tudo se tivesse uma visão das etapas. Essa é a visualização. É isso mesmo. Claro. Beatriz, Mariana, mais perguntas? Então, Cíntia, eu tenho uma pergunta que é minha e também a Natália fez aqui, acho que a gente pode complementar. O que acontece? Você tinha dito sobre o caso daquelas ondas eletromagnéticas, né, que acabou causando câncer em vários trabalhadores, os catadores, da lavanderia que
acabam sendo contaminados por água fervendo, as colheitas de frutas, enfim. Vários momentos que você falou que o trabalhador era marginalizado e acabava, né, se prejudicando de uma forma assim absurda na sua vida pessoal, enfim. E aí, até eu sou uma grande fã da Paula Carocelas também, você falou desse projeto Cozinha e Voz também, que eu achei muito interessante, enfim. E a Natália Madureira fez uma pergunta sobre que todas as atuações que você falou do MP foram muito delicadas, assim. A gente gostaria de saber sobre a questão da saúde mental dentro de todas essas atuações que vocês acabam tendo. Então, eu pensei em todas as atuações que você teve, que eu sei que é uma coisa muito delicada, o MP como fiscal da lei, né? Ele deve atuar nisso, eu não sei até que ponto, consegue fazer uma diferença também, porque eu tenho uma dúvida em relação a gente sabe que tem uma precariedade, que o trabalho é escravo, enfim, acontece várias coisas que não deveriam acontecer. Mas até que ponto isso pode ser revertido ou não? O MP pode ter uma atuação, mas nem sempre isso vai ser revertido ou vai ser mudado, enfim, né? Porque não depende só dessa atuação. Sim. Essa é a minha dúvida, e também a Natália já colocou também a questão da saúde mental de você, né? Assim, como uma procuradora, eu gostaria de saber de como você fica vivenciando essas experiências na questão da sua saúde mental também, vivenciando isso, assim. Assim, eu acho que toda profissão ela tem seus percalços, seus momentos de glória e seus momentos de frustração, né? Quando você ama o que você faz, tudo isso você fica triste, chateado, mas não te esmorece. Você continua. Então, é uma coisa que você passa com mais suavidade e com vontade de continuar. É claro que, por exemplo, tem situações, né, que eu peguei, que eu achei que as ações foram legais, foram muito bem boladas, não é só por mim, porque eu fui com a equipe e conseguimos pegar a sede, tudo documentado, e com todos os documentos. 5 colegas assinaram, estava perfeita, julgada improcedente por falta de provas. Isso, para mim, foi uma frustração. Ganhei no tribunal, mas no primeiro grau a gente perdeu, sabe? Então, isso acontece, assim, eu passei a entender e fico triste, mas, assim, eu acho que cada perda que a gente tem, né, vamos botar assim, cada não sucesso, faz você refletir algumas coisas. Eu não tenho como exigir do outro que ele pense como a gente, né, enfim, eu tenho que compreender, isso aí foi um desenvolvimento, não é só de agora não, tá? Eu tenho pensado muito nisso. Infelizmente, a gente sai frustrado muitas vezes, eu não tenho como exigir do outro que ele pense como eu não acho que o Poder Judiciário seja nada não, às vezes ele não entende, sabe? Não entende, porque não é uma atividade que a gente age, né? Ele precisa de provocação. Então, ele muitas vezes, ele não tem como ir ao teu lugar, porque se ele for fazer uma inspeção, por exemplo, uma diligência, ele vai ter que avisar. Então, perde o elemento surpresa, entendeu? Então, assim, a saúde mental dentro do MPT, né, por exemplo, nesse período de pandemia, foi uma coisa muito, muito, muito grande, em que a instituição se debruçou, porque todos nós trabalhávamos de manhã, tarde e noite, com um assunto que ninguém conhecia. Né, era desconhecido por todos, as informações eram truncadas, uma coisa dizia, uma instituição dizia uma coisa, daqui a pouco dizia outra, a OMS dizia isso, e a gente escutando a Margareth Dalcomo o tempo inteiro, né, para poder entender o que nós vamos fazer. Foi criado um grupo para que desse, por exemplo, notas técnicas, para que assim, desse um norte para como nós deveríamos atuar naquilo. E outra, o medo que a gente tinha de contrair. Não tinha como fazer diligência nessa época, porque não tinha como nos colocarmos em risco, e muito menos o corpo técnico. Então, não havia essa possibilidade, entendeu? Então, foi tudo muito difícil, muito agoniante, era um trabalho de madrugada, denúncias e mais denúncias, morreram mais 2, e 3, e 4, conseguimos muitas reversões, sabe, professor Davi, as próprias corporações de segurança pública não tinham os equipamentos, nós conseguimos, através da própria FAEPOL, né, que é uma fundação, ela foi aqui, pegou tudo que a gente dava, a gente caminhava para ela fazia a divisão de todos os equipamentos e todos direitinho, com uma prestação de contas incrivelmente perfeita, entendeu? Para que nós dessemos todos, eram
respiradores, era máscara, era tudo, porque não se tinha absolutamente nada, entendeu? Então, assim, isso frustrou, essa época foi muito difícil. A Procuradoria-Geral do Trabalho, ela se debruçou, ela montou um tipo SOS Saúde dos nossos profissionais, de nós todos, né? E nós passamos a conversar muito sobre isso. É um tema que me agrada, não só de hoje, há muito tempo, porque eu comecei a ver que no ambiente do trabalho podia estar lindo, maravilhoso, cores de parede bem suaves para propiciar aquele momento melhor, móveis super ergonômicos, mas ainda assim as pessoas estavam adoecendo e ainda assim havia acidentes. Então havia alguma coisa a mais que não era identificada ou não era dedicada uma atenção em relação a isso, com o que fazia com que, apesar desse todo ambiente lindo, alguma coisa estivesse errada, entendeu? Então, o que a gente tem que investigar? O problema que está dentro das pessoas. Eu estou satisfeita com o meu trabalho? Eu estou sendo reconhecida com o meu trabalho? Aí eu volto à questão da gestão de pessoas, sabe? Isso é um carro-chefe hoje em todos os lugares. Não tem como a gente fugir disso. Eu preciso ouvir, eu preciso trocar ideias. Você faz parte da Beatriz do meu grupo, a Mariana faz do da mesmo grupo, a Natália também, mas vocês têm potenciais diferentes, eu tenho que valorizar cada uma de vocês. Vocês podem me ajudar de maneiras diferentes. E me dar o feedback, dizer, inclusive, Cíntia, olha, eu acho melhor você pensar assim, assado. É um grupo que se valoriza, sabe? Isso falta. Então, é a humanização das relações de trabalho, sabe? Então, não adianta que eu esteja num lindo lugar. Se eu não tiver acolhimento, reconhecimento, não adianta. E não é aquele reconhecimento só de festa de aniversário, é um reconhecimento profissional. Ou seja, eu tenho sentimento de pertencimento e reconhecida pela minha instituição. Isso é muito importante para todos nós, sabe? Então, a questão da saúde mental, sabe? Para mim sempre foi assim, eu leio bastante, converso muito com profissionais que me ajudam. Toda a minha atividade voltada para esse tema é com a ajuda de profissionais, nem sempre a gente consegue sim avanços, muitos avanços, às vezes sim, às vezes não, mas tudo tem o seu tempo, sabe? A gente também, às vezes, sabe, professor Davi, mesmo com as nossas conversas, no primeiro momento, com as corporações, teve um primeiro momento de dizer, olha, nós não estamos aqui em caráter de investigação, nós queremos construir dessa maneira, e deixamos pensando. Voltamos uma segunda vez, até para ganharmos para que ganhasse a confiança do que o MPT está fazendo aqui, né? O que eles estão querendo aqui com a gente? Então, hoje, a nossa relação com eles, sabe, é muito, muito interessante, sabe? A ponto de a gente ligar, darem dados, e a gente agora, por exemplo, hoje tinha esse evento que eu não consegui, foi com o doutor João Marcelo, lá na Policlínica da Polícia Civil, mas eu já soube, já mandou que foi ótimo, lá com o pessoal do IPES, e tem sido muito importante. Agora vamos ter com o Degás, depois da manhã eu tenho uma reunião com o doutor Vitor Bordel, então, que assim, foi o primeiro, sabe, a sinalizar para a assinatura desse convênio com o MPT. Então, aí são coisas, tudo tem o seu momento, tem a sua hora, cada caso é um caso, e a gente tem que analisar, pensar, falar, ouvir o trabalhador, porque às vezes, e nós ouvimos, sabe, doutor, professor, se nós não ouvíssemos esses profissionais, a gente poderia ter pego um caminho totalmente errado, e não ajudaria em absolutamente nada, sabe? Então, o que eu imagino que a gente possa ajudar não é aquilo que efetivamente, muitas vezes, eles necessitam. Então, eu acho que é fundamental ouvir os profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras. É o que eu diria. Muito obrigado. Beatriz, Mariana, mais alguma pergunta? Não, professor, aqui no formulário não tem mais nenhuma. A única pergunta aqui no chat é o Ariel perguntando se tem algum contato disponível. Acredito que para estágio. Mas aí fica a cargo da doutora. Esse último ponto, não, sim, se você quiser me escrever, eu coloco lá. É Cíntia, CYNTHIA.Lopes, @mpt.mp.br. Terminou o último concurso, né, processo seletivo para estágio, eles estão tomando posse agora, em breve terá outro. Então, é sempre anunciado, eu acho que é muito legal fazer. Meus estagiários, eu amo de paixão. Tem uma delas que, inclusive,
eu forcei fazer um mestrado em Portugal, sabe? E conseguiu fazer o mestrado. Ela é hoje professora de uma universidade aqui, escreveu um livro, fiquei muito feliz, sabe, Calegari? Porque ela dedicou esse livro a mim e ao Fábio Goulart também. Então, além do que ela também faz parte agora do Instituto Português também, lá, enfim, me deu muita alegria, e a minha atual assessora está indo embora também, que passou em 2 concursos. Então, assim, isso me dá muita felicidade, né? Ou seja, tudo que a gente discute, bota junto, porque quando a gente consegue ganhar alguma coisa, não é um trabalho só da Cíntia, é o trabalho de todo mundo que está envolvido. Então, o ganho é de todos, então a vitória é de todos, né? Então, e esse compartilhamento é que faz, eu acho, que a gente sentir, eu pertenço, eu ajudei aquilo dali. E, sem sombra de dúvida, todos eles, sejam meus estagiários e meus assessores, me ajudaram, me ajudam sempre. São todos brilhantes. Cíntia, eu gostaria de dizer assim, sinceramente, e acho que essa sua palestra foi muito importante para finalizar esse ano, porque de todos que a gente teve, você foi muito especial porque trouxe um poder feminino que desenvolve as ideias. Então, para a gente que está hoje na graduação, que tem receio, que tem várias ideias e não sabe muito para onde seguir, isso é muito importante, sabe? Ver uma mulher dedicada, decidida, que está num lugar importante. Então, eu fiquei muito feliz, muito inspirada com tudo que você falou. Anotei muitas coisas aqui, porque eu acho que essa questão da questão do trabalho mesmo, é uma coisa que toda a nossa família, até minha família, vem de vários trabalhos precários. Então, desde então que eu entrei na faculdade de Direito, eu achei que eu poderia dar uma atenção maior assim, para esse tipo de trabalho, enfim, para poder estudar isso, para poder entender isso, para ajudar pessoas que não são pessoas estranhas, sabe? Quando a gente fala que pessoas estão sendo precarizadas no trabalho, não é um estranho, às vezes é uma pessoa da sua família que você não está tendo ideia, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência. Eu acho que a palavra é consciência, porque não são pessoas estranhas, são da nossa família. Então, para mim, esse debate, como o professor Calegari sempre toca nas aulas, como a professora Gabriela sempre toca nas aulas, é um debate que é nosso, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de você ter trocado essa ideia com a gente. Foi muito importante e eu queria te agradecer imensamente. Muito importante. Eu que agradeço as perguntas, a gentileza. Para mim também foi muito rico as perguntas, as colocações para eu refletir também, né? Eu acho que cada momento que a gente conversa com as pessoas, né? A gente reflete. A gente estava falando sobre isso antes de começar a nosso bate-papo, e eu acho que é bem isso, sabe, Beatriz? A gente se torna agente multiplicador. Então, você pode ser um agente multiplicador na difusão de novos horizontes, sabe? Para as pessoas da sua família, para as pessoas do seu entorno, sabe? Isso é muito importante. São faróis que nós somos, né? Então, eu acho que a gente erra e acerta, né? Medos eu já tive vários também, tenho também, mas às vezes vou lá, eu vou tentar e vou fazer, sabe? Não sou uma super heroína, não, eu só busco fazer o meu melhor, erro, não consigo muitas vezes, mas assim, medo também, sou um ser humano, sabe? E, enfim, mas eu acho que juntos a gente pode muita coisa. Tenho muito apoio dos meus colegas, e a gente vai conseguir, estou com medo de assinar essa ação sozinha, se assina, não, assina, vamos juntos, e a gente consegue, sabe? Esse apoio eu acho que é muito importante, né? É isso. Calegari. Bem, eu agradecer a Cíntia. Você está falando aqui com um público de alunas e alunos muito dedicados, são muito especiais. A gente viu na fala aí da Beatriz, das perguntas da Natália, a presença da Mariana, da Sandra, de tantos outros aí, que demonstra o carinho que a gente tem muito grande com o futuro desses estudantes, que certamente, como a Beatriz colocou, vão estar ocupando também mulheres importantes, ocupando lugares importantes da sociedade. E o importante, algumas questões que você colocou, assim, que é primeiro conhecer a si mesmo, né? E a gente está vivendo numa pressão muito grande do concurso público e de acelerar a formação para poder chegar num objetivo, porque a gente vive numa sociedade de desemprego. E você tinha uma diretriz para ir para a magistratura, sentiu que ali não era o seu caminho e
foi, e até por uma coincidência, encontrou o seu caminho no Ministério Público. Uhum. E há um lema no mundo concurseiro que é estude até passar. Você deve estudar até encontrar o seu caminho. Não é até passar, porque aí você pode não estar passando, porque aquela porta não é sua. Exatamente. Você vê, por exemplo, eu sou analista do Ministério Público do Trabalho, mas na época eu não fui para lá, porque me lotaram no Rio Grande do Sul, e aí eu entrei no mestrado, no doutorado, estou aqui na UF. Então, são os caminhos que vão te levando também, você tem que ter uma certa aceitação dessas coisas, mas não parar de se preparar, porque na hora que a sua porta aparecer, você já está preparado para ela. Então, essa questão dessa vocação e do amor, dessa dedicação. Outra coisa importante que você colocou é que nesse conhecer a si mesmo, o direito ele é uma profissão que é uma formação que te abre vários caminhos profissionais. E o caminho da profissão no judiciário ele é muito responsivo. Por ele estar na inércia da jurisdição, ele tem que ser provocado para dar uma resposta. E é um trabalho que acaba ficando circunspecto na área do foro, né? E dentro dos autos do processo. Então, quem tem uma perspectiva de vida mais dinâmica, interdisciplinar, dialógica, que se abre para o outro, o Ministério Público, eu fiz essa questão quando eu indiquei para o Davi a sua presença aqui, essa visão de um Ministério Público é diferente do Ministério Público persecutório da área penal, do Ministério Público do Trabalho. E o diálogo que ele tem internacional com a AIT abre uma dinâmica muito grande para a gente entender, através da atuação do Ministério Público do Trabalho, um deslocamento necessário na sociedade. Porque o homem trabalhador, desde a época dos primórdios da civilização, ele sempre foi um objeto da produção. Uhum. Você tem na escravidão, na servidão, bastava trocar. Você escravizava milhares de pessoas para construir uma pirâmide para um faraó, ou para construir uma estátua para um imperador, e não importava se estava morrendo ou não, né? E hoje, nós, todos os trabalhadores, professor universitário, advogado, delegado, juiz, promotor, está se tornando um objeto da produção, porque há uma perda de identidade individual. E o que você colocou ali hoje, quando você pensa na sala bonita, ergonômica, com objetos em torno do indivíduo, há que se fazer uma mudança de mentalidade de gerenciamento da relação intersubjetiva. Hoje, um homem, depois de muito tempo, o ser humano está descobrindo que ele existe dentro dele. Uhum. O eu consigo. E o eu consigo só tem valor quando ele é reconhecido pelo outro, como você falou. Até mesmo para você atuar no Ministério Público, você tem que ouvir o outro para que ele se sinta reconhecido por você. Não como objeto a ser investigado pela autoridade, mas alguém participando de uma construção coletiva. E essa contribuição do Ministério Público é muito importante para essa juventude que está chegando hoje, que não quer ser mais objeto da história, principalmente a força feminina, quer ser ator e atora da história, né, construindo o seu destino nessa construção efetivamente participativa, não meramente deliberativa. Então, esse encerramento hoje com você, que foi maravilhoso nesse sentido. Então, só dar os nossos sinceros agradecimentos dessa amizade bonita que a gente tem, e não só por isso, né, mas talvez, Davi, com certeza, aqui no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, a Cíntia é uma dos membros do Ministério Público mais experientes que nós temos e muito vocacionada. Então, eu já conheço a história dela e traz essa sensibilidade feminina e acima de feminino, do ser humano, né? Traz muita luz para as palestras dela. A gente só fica muito feliz com sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço essas lindas palavras. Com certeza, endossando o que o Calegari falou, que as meninas comentaram, e agradecendo a oportunidade de tê-la aqui colaborando com o nosso projeto, encerrando, né, o projeto nesse ano, com a sua presença, fechando com chave de ouro, trazendo todo o seu conhecimento, todo o seu cabedal técnico e a experiência em atuação em vários projetos para o nosso graduando. Conforme você pode observar, eu até falo anteriormente, no período que eu estudei na UFRJ, ninguém mostrava o horizonte. Você saía e descobria o mundo.
Esse é o objetivo do nosso projeto, tentar trazer para o graduando as várias opções que ele pode ter como operador do direito, e não ficar focando em determinadas atividades quando existem tantas outras que podem satisfazê-lo profissionalmente, satisfazê-lo pessoalmente, né? E ter, como é que se diz, uma vida tranquila, entre aspas, né? E saudável na atividade de operador do direito. Mais uma vez te agradecendo, né? E aos colegas aqui que colaboraram com o nosso projeto, Calegari, a Beatriz, a Mariana, a Natália, né? E os nossos alunos que sempre comparecem e ajudam. E reforçando o que já foi divulgado aí no chat, isso vai para a nossa página no YouTube, é só ser operacionalizado amanhã, porque tem uma demanda do Gmail, né? Gmail do Google Meet, que ele, como é que se diz? Ele demanda um tempo para ele fechar toda essa gravação, né, FaptVult. Ele tem o processo dele, né, de gestação dessa gravação, e depois vai ser veiculado. Né? Agradecendo, como sempre. Está rindo, né, Mariana? Mas é uma realidade. Até aqui, na parte eletrônica, demanda algum tempo para ele soltar tudo. Agradecer mais uma vez. Nós vamos encerrar a gravação e aquilo que nós falamos no início, a nossa foto padrão com todos. Apesar que já tiveram alguns colegas que já mandaram